tarde a todos, meu nome é Valéria Vieira, sou psicanalista com deficiência visual, mais ferenciana que Ferenc. Por que eu gosto de dizer isso? Porque no quarto volume das obras completas, entre aspas, no sentido de salvaguardar o mestre Freud, ele se diz mais freudiano que Freud. E isso para nós psicanalistas tem um impacto muito grande. É muito interessante você dizer dos outros teóricos, sou mais lacaniano que Lacan, mais Winnicott que Winnicott, apesar de que eu nunca vi nenhuma referência nesse sentido, mas é uma referência impactante, né? Enquanto interlocutora e pensadora dele. Por isso que eu gosto de repetir isso e falo muito isso em aula, inclusive. Estamos aí no módulo, no IPC, o módulo está em curso, Sándor ensina Ferenc. Então nós falamos de técnica ativa na semana passada. O que é a técnica ativa? Todos os analistas utilizam-se de técnica ativa. A partir do momento que você ouve o paciente em associação livre, que é a primeira regra de Freud, e você interpreta a associação do paciente, a fala, vocês dois estão agindo sobre a técnica. Então, o paciente age porque ele fala, e o analista age porque escuta refinadamente e interpreta. Então todo mundo usa a técnica ativa e não nomeia isso. Então a técnica ativa é natural para o analista e em relação à nossa própria vida. A vida é uma técnica, uma forma de viver e nós agimos em relação a ela. Todo mundo usa a técnica ativa. E tem várias interpretações que criticam, né? O paciente fica muito subordinado ao analista, adota uma posição masoquista, o analista abusa do poder sobre o paciente. Na verdade, tem todas essas interpretações, mas não é nada disso. A técnica ativa é natural. E como diz Ferenc em favor da sua própria técnica, ela só ajuda o paciente a ter formas de viver melhor consigo mesmo. Isso é a técnica ativa. Então, como inversão da atividade da técnica ativa, para fazer o contrário, ele traz o texto o princípio de relaxamento e neocatarse, que é quando o paciente fala com o analista e de repente ele chora, né? Ele está agindo sobre a técnica, e aí qual é a postura do analista? Dar a mão para o paciente ou abraçar o paciente. Acolhimento, empatia, sentir dentro do paciente. Ele abraça, deixa que o paciente chore, deixa que ele viva a catarse, e é o maior prêmio para o analista, porque aí o paciente, você pergunta assim, como é que você se sente agora, depois de ter chorado? Ele fala, alívio, estou aliviado. É como se ele tirasse uma rocha de dentro do peito, e essa rocha saísse na lágrima, saísse no choro. Então, é o relaxamento da catarse, é a inversão da técnica ativa, e continua sendo técnica ativa do mesmo jeito, porque paciente, analista e paciente agindo sobre. E aí, como consequência desse relaxamento da atividade, ele traz um texto lindo, que é um texto singular, revolucionário, que é a elasticidade da técnica psicanalítica, ou seja, a técnica para o analista, sobretudo em Ferenc, ela tem que ser um elástico. Ela se estica, ela se amplia, ela se adapta às necessidades do paciente. Não é o paciente que se adapta ao analista, mas o analista que se adapta ao paciente. Já que Ferenc nos ensina que não existe clínica sem técnica. E essa foi uma conversa que ele teve com Freud. Não existe clínica sem técnica. Então, os textos técnica ativa, relaxamento e neocatarse, elasticidade da técnica, na verdade, são partes inteiras de um todo, porque essas três partes são a adaptação do analista ao paciente. E entra num texto que ele tem, que é a adaptação da família à criança.
Então a gente aprende em Ferenczi que as partes inteiras compõem um todo. A técnica dele, a tessitura de Ferenczi da sua tópica, ela se junta para formar o todo, que é a tópica ferenciana. Isso é que é importante a gente entender como analista. Tudo se completa, tudo se junta e forma algo que é um todo só. É muito importante a gente considerar essas questões. E depois a gente vai falar aqui sobre a análise mútua, que é um dos conceitos, eu amo o conceito de análise mútua, eu pratico com os meus pacientes e funciona. Então a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. Deixo aqui para vocês o meu telefone, o WhatsApp, para análise pessoal, supervisão de analista individual, mentoria e para o grupo de estudos Ferenczi Ensina Ferenczi 19 98110 1891. Nos falaremos em breve.